Minha esposa escondeu dívida de real, $200 mil e depois me culpou pela falência. Cara, eu nunca pensei que ia estar aqui contando isso pro pessoal do Reddit, mas preciso desabafar porque minha cabeça não aguenta mais guardar tudo isso sozinho. Até 2 meses atrás, eu achava que tinha uma vida normal, sabe? Casado há 8 anos, morando num apartamento em Copacabana que a gente comprou no financiamento da Caixa. Ela trabalhando como vendedora numa loja de roupas no shopping da Barra e eu como técnico em informática numa empresa pequena em Botafogo. A gente nunca foi rico, mas sempre se virou bem, pagava as contas em dia, conseguia fazer uma viagenzinha para a praia de vez em quando e até tinha uma reservinha guardada no banco. Pelo menos era isso que eu pensava, até que começaram a aparecer uns sinais estranhos que na época eu não dei muita bola, mas que agora fazem todo sentido. Primeiro foi o cartão de crédito, que ela disse que tinha perdido e pediu para cancelar. Depois começaram a chegar umas cartas do banco que ela sempre pegava primeiro e jogava fora, dizendo que era propaganda. Eu achava meio esquisito, mas confiava nela completamente, então nunca questionei. O que me deixou mais desconfiado foi quando ela começou a ficar nervosa toda vez que o telefone tocava, principalmente quando era número desconhecido. Mas o que realmente me fez começar a suspeitar que alguma coisa estava muito errada foi quando ela começou a esconder o celular de mim. Antes a gente usava o celular um do outro numa boa, mas de repente ela começou a colocar senha e a ficar super protetiva com o telefone. Quando eu perguntava, ela dizia que era porque tinha fotos íntimas nossas e não queria que ninguém visse por acidente. A primeira bomba explodiu numa terça-feira de manhã, quando eu estava tomando café e tocou a campainha. Era um oficial de justiça com uma intimação judicial em nome dela. Quando li o documento, quase engasguei com o pão. Era uma ação de cobrança de uma dívida de R$ 40 mil com o banco. R$ 40 mil. Eu nem sabia que ela tinha um cartão de crédito com limite tão alto. Quando ela chegou do trabalho naquela noite, eu mostrei a intimação e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ela começou a chorar e disse que tinha se enrolado com uns gastos e que estava tentando resolver sozinha para não me preocupar. Eu fiquei irritado, mas pensei que pelo menos agora a gente podia conversar e dar um jeito na situação. Cara, eu não fazia ideia do que estava por vir. Nos dias seguintes, ela me mostrou uns extratos do cartão de crédito e eu quase infartei quando vi o histórico de gastos. Compras em lojas caras, restaurantes, até uma viagem para Búzios que ela disse que tinha sido paga pela empresa dela. Tudo mentira. Tudo no cartão de crédito. Quando somei tudo, deu mais de R$ 50 mil, não os 40 da ação judicial. Eu disse que a gente precisava se organizar, cortar gastos, vender algumas coisas e tentar negociar com o banco. Ela concordou, chorou muito, pediu perdão e prometeu que ia me ajudar a resolver tudo. Cancelamos Netflix, Spotify, começamos a comprar no atacado, eu até consegui uns freelas de fim de semana para aumentar a renda. Achei que finalmente a gente estava no caminho certo para sair desse buraco. Mas aí veio a segunda bomba e essa foi muito pior que a primeira. 3 semanas depois da primeira intimação, chegou outra carta do cartório. Dessa vez era de outro banco, cobrando mais R$ 30 mil. Quando confrontei ela, ela disse que tinha esquecido de me falar desse cartão. Esquecido? Como é que alguém esquece de R$ 30 mil de dívida? Eu estava começando a ficar desesperado, mas ainda achava que dava para resolver. Fomos no banco, tentamos renegociar, meus pais até se ofereceram para ajudar com uma parte. Mas o pior ainda estava por vir, e quando descobri a verdade completa, meu mundo desabou de vez. Foi quando decidi investigar por conta própria que descobri a terceira bomba. Peguei o CPF dela e fiz uma consulta no Serasa. Cara, quando vi o resultado, minhas pernas tremeram. Não eram R$ 70 mil como ela tinha admitido. Eram R$ 200 mil. R$ 200 mil de dívida espalhada em 6 bancos diferentes, 2 financeiras e até uma empresa de cartão de loja. Quando mostrei a consulta para ela, ela desabou. Disse que tinha medo de me contar tudo porque sabia que eu ia surtar. Que tinha começado com pequenas compras para se sentir melhor porque estava deprimida, mas que foi aumentando e quando viu já não conseguia mais controlar. Que usava um cartão para pagar outro, que fazia empréstimos para quitar dívidas, que estava num ciclo vicioso há mais de 3 anos. Eu não conseguia acreditar. 3 anos. 3 anos vivendo uma mentira completa. 3 anos ela me olhando na cara todo dia, me dando boa noite, fazendo planos para o futuro, enquanto acumulava uma dívida que ia destruir nossa vida.
E eu, como um otário, acreditando em tudo, ajudando a pagar as contas de casa enquanto ela gastava uma fortuna escondido. Mas o que mais me doeu não foi nem o valor da dívida. Foi descobrir que ela tinha usado meu nome como avalista em 2 empréstimos sem eu saber. Ela tinha falsificado minha assinatura. Quando os oficiais de justiça começaram a aparecer na minha empresa, eu descobri que estava sendo processado junto com ela. Meu nome estava no SPC, no Serasa, eu estava negativado e nem sabia. A quarta bomba veio quando descobri que ela tinha vendido nossas 2 alianças de casamento para um compro-ouro, além de uns brincos que eram herança da minha avó e que ela disse que tinha perdido. Tudo para pagar juros de cartão de crédito. Quando vi as nossas alianças na vitrine daquela loja, alguma coisa morreu dentro de mim. Nesse ponto, eu já estava dormindo no sofá fazia uma semana. Não conseguia mais olhar para ela sem sentir nojo. Não nojo dela como pessoa, mas nojo da situação, da mentira, da traição. Porque foi isso que eu senti, que tinha sido traído. Não com outro homem, mas com algo pior. Com uma vida inteira de mentiras. Foi quando decidi que ia começar a investigar mais a fundo que descobri a quinta bomba. Conversando com a irmã dela, descobri que ela sabia de tudo. Não só sabia, como tinha emprestado dinheiro para ela várias vezes. 20 mil reais que ela nunca ia conseguir pagar de volta. E pior, toda a família dela sabia do problema e ninguém nunca me contou nada. Eu me senti como se fosse o último a saber da própria vida. O cunhado, os pais dela, até a sogra que sempre foi super carinhosa comigo. Todos sabiam que ela estava afundada em dívidas, todos sabiam que ela estava mentindo para mim e todos decidiram que era melhor me manter na ignorância. Como se eu fosse uma criança que não conseguia lidar com a verdade. A sexta e última bomba foi quando descobri o motivo real por trás de tudo. Não era só depressão ou vício em compras. Ela estava sustentando financeiramente um ex-namorado que tinha perdido o emprego e estava passando por uma fase difícil. 50 mil reais dos 200 mil tinham ido diretamente para ele. Transferências mensais, pagamentos de conta, até o aluguel do apartamento dele ela estava pagando. Quando confrontei ela com isso, ela disse que ele estava ameaçando se matar se ela não ajudasse. Que ela não conseguia ver ele sofrendo. Que tinha sido só por alguns meses, mas que ele sempre inventava uma desculpa nova para não conseguir se virar sozinho. Que ela sabia que estava errado, mas que não conseguia parar de ajudar. Naquele momento, eu entendi que não conhecia a pessoa com quem estava casado. 8 anos de casamento e eu não fazia ideia de quem ela realmente era. Não sabia que ela era capaz de mentir olhando nos meus olhos, de falsificar minha assinatura, de me colocar numa situação financeira impossível para ajudar um ex-namorado. O apartamento foi a primeira coisa que perdemos. Com meu nome sujo, não consegui nem refinanciar nem renegociar o financiamento. O banco executou a hipoteca e a gente teve que sair. Perdemos também o carro, que estava no meu nome, mas que ela tinha usado como garantia num empréstimo consignado que eu nem sabia que existia. Fomos morar com os meus pais e foi aí que a situação ficou ainda pior. Ela começou a culpar todo mundo menos ela própria. Dizia que eu era controlador demais, que por isso ela não conseguia me contar a verdade. Que meus pais estavam me influenciando contra ela. Que o ex-namorado estava manipulando ela. Que os bancos eram abusivos. Que a sociedade pressiona demais as mulheres para consumir. Nunca uma palavra assumindo total responsabilidade pelo que tinha feito. Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha alguém para culpar. E o pior, começou a dizer para os outros que eu era um marido ausente, que trabalhava demais, que não dava atenção para ela, e que por isso ela tinha se consolado nas compras e na ajuda ao ex. Minha mãe, que sempre foi super educada com ela, chegou ao limite quando ouviu ela contando para a vizinha que eu era frio e que nunca demonstrava carinho. Minha mãe disse que se ela não parasse de inventar mentiras sobre mim, ia ter que procurar outro lugar para morar. Foi a primeira vez que vi minha mãe realmente brava com ela. O pedido de divórcio foi inevitável. Não conseguia mais conviver com alguém que não assumia responsabilidade pelos próprios atos. Não conseguia mais confiar numa pessoa que tinha me mentido por anos. Não conseguia mais amar alguém que tinha colocado um ex-namorado na frente do próprio casamento. Ela ficou surpresa quando eu pedi o divórcio. Disse que achava que a gente ia conseguir superar tudo junto. Que o casamento era para sempre, nas alegrias e nas tristezas. Que eu estava sendo covarde por desistir dela no momento mais difícil. Mas eu não estava desistindo dela. Eu estava me protegendo de mais mentiras, de mais traições, de mais destruição.
O processo de divórcio foi um inferno. Ela queria que eu assumisse metade das dívidas, mesmo sabendo que eu nunca tinha autorizado nada. Queria pensão alimentícia, mesmo tendo trabalho. Queria metade dos bens dos meus pais, alegando que tinha ajudado a cuidar deles durante o casamento. Queria até indenização por danos morais, dizendo que eu tinha sido um marido negligente. Felizmente, consegui provar que ela tinha falsificado minha assinatura e que eu não tinha conhecimento das dívidas. O juiz determinou que ela era a única responsável pelos débitos. Mas mesmo assim, meu nome demorou meses para sair dos órgãos de proteção ao crédito. Meses sem conseguir fazer nada, sem conseguir alugar um apartamento, sem conseguir trocar de emprego. Hoje, 2 anos depois, estou reconstruindo minha vida. Saí da casa dos meus pais, consegui alugar um apartamento pequeno em Madureira, longe da zona sul, mas que cabe no meu orçamento. Mudei de emprego, consegui um salário melhor, estou pagando as prestações de um carro usado que comprei à vista. O mais difícil foi reconstruir a confiança nas pessoas. Demorei mais de 1 ano para conseguir sair com alguém de novo. Toda vez que uma mulher mencionava problemas financeiros, eu já ficava em alerta. Toda vez que alguém era muito reservado com o celular, eu já desconfiava. Toda vez que alguém contava uma história que não batia, eu já pensava que estava sendo enganado de novo. Mas com o tempo, com a ajuda dos meus pais, dos meus amigos e até de um psicólogo que eu procurei por conta própria, consegui entender que nem todo mundo é mentiroso. Que nem todo mundo é capaz de fazer o que ela fez. Que existem pessoas honestas no mundo, pessoas que respeitam os outros, pessoas que assumem responsabilidade pelos próprios atos. Ela tentou me procurar algumas vezes. Mandou mensagens pelo WhatsApp, ligou para o meu trabalho, até apareceu na porta do meu prédio novo. Sempre com a mesma conversa, que tinha mudado, que estava fazendo terapia, que tinha aprendido com os erros, que queria uma segunda chance. Mas eu não conseguia mais acreditar. Depois de tantas mentiras, como é que eu ia conseguir confiar de novo? A última vez que a vi foi no fórum, quando finalmente conseguimos oficializar o divórcio. Ela estava mais magra, parecia cansada, mas ainda tentava parecer que estava tudo bem. Ainda tentava dar desculpas, ainda tentava me convencer de que eu estava sendo injusto. Ainda não conseguia assumir totalmente a responsabilidade pelo que tinha feito. Hoje eu sei que tomei a decisão certa. Não é fácil recomeçar aos 40 anos, mas é melhor do que viver numa mentira. É melhor do que conviver com alguém que não consegue ser honesto. É melhor do que passar o resto da vida desconfiando de cada palavra, de cada gesto, de cada movimento da pessoa que deveria ser minha parceira. O que mais me marcou nessa história toda foi perceber como é fácil alguém destruir a vida de outra pessoa com mentiras. Como é fácil alguém arrastar outra pessoa para o buraco sem ela nem saber. Como é fácil alguém usar o amor de outra pessoa para justificar traições e irresponsabilidades. Mas também aprendi que é possível reconstruir, que é possível confiar de novo, que é possível ser feliz depois de uma traição dessa magnitude. Aprendi que algumas pessoas merecem segundas chances, mas outras não. Aprendi que o amor não é desculpa para tudo, que o casamento não é desculpa para mentir, que a depressão não é desculpa para destruir a vida de quem você ama. Se você está passando por algo parecido, se descobriu que sua vida é uma mentira, se está se perguntando se vale a pena tentar salvar o relacionamento, eu digo, depende. Depende da pessoa assumir total responsabilidade pelos atos. Depende da pessoa estar disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Depende da pessoa entender que quebrou algo que talvez nunca mais possa ser consertado. No meu caso, ela nunca assumiu responsabilidade total. Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha alguém para culpar, sempre tinha uma justificativa. E por isso eu soube que não tinha volta. Por isso eu soube que a única saída era recomeçar sozinho, por mais difícil que fosse. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva dela. Sinto pena. Pena de alguém que não consegue ser honesto consigo mesmo. Pena de alguém que prefere viver mentiras a enfrentar a realidade. Pena de alguém que perdeu um casamento, perdeu uma família, perdeu tudo por não conseguir assumir responsabilidade pelos próprios atos. Mas também sinto orgulho de mim mesmo. Orgulho por ter tido coragem de investigar a verdade. Orgulho por ter tido força para sair dessa situação. Orgulho por ter conseguido reconstruir minha vida. Orgulho por ter aprendido que vale mais a pena estar sozinho do que mal acompanhado. E é isso, pessoal. Essa foi minha história. Espero que nunca tenham que passar por algo parecido, mas se estiverem passando, saibam que é possível sobreviver.
É possível reconstruir. É possível ser feliz de novo. Só não aceitem viver numa mentira. Vocês merecem honestidade, merecem transparência, merecem ser tratados com respeito. Obrigado por terem lido até aqui. Foi importante para mim conseguir colocar tudo isso para fora. Às vezes a gente precisa contar nossa história para conseguir seguir em frente. E agora eu posso seguir em frente de verdade.